Ponta Talks, seu podcast sobre automobilismo. Fala, cinéfilos! Bem-vindos ao Ponta Talks, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Eu sou Ivan, seu host. E bom, sei que tivemos uma pausa aí no dia 5, mas voltamos e mês de maio será muito especial. Teremos 2 episódios, estamos com tudo, vamos voltar com tudo. E nesse episódio de hoje, como vocês já puderam ver no nosso título, vamos falar sobre um carro icônico, que na verdade tiveram vários modelos do nosso cinema, que são os Batmóveis. Sim, a gente vai pegar um pouquinho do hype, né, de ter acabado de lançar um filme novo do Batman, para falar sobre um dos auxiliares, né, um dos ajudantes do Batman ao combate ao crime. Sim, o Batmóvel é um dos veículos importantes do Batman em todas as eras, desde as primeiras aparições lá em 1940 até os dias atuais. Mas antes de começarmos a falar todos os Batmóveis aí que apareceram nos filmes, a gente vai pro quadro de recados e a gente já volta. Quadro de recados. Bem-vindos a mais um quadro de recados. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa pelo áudio. Eu estou gravando aqui no microfone adaptado, aqui improvisado do celular, mas eu prometo que o próximo episódio aí vai estar com o microfone melhor. O episódio da Rafa não tem nada a ver com esse, então fiquem tranquilos que a qualidade vai ser a mesma, tá? E, bom, vamos para os recados, né? Aqueles recadinhos de praxe. Sigam a gente nas redes sociais, @pontatalks no Twitter. Vai lá, segue a gente, comenta os episódios, é bem legal. E também a Rafa lá, né, no @garotadf1 em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Comenta com ela também os episódios dela, fala sobre os textos, procura ela lá que ela sempre está falando de Fórmula 1, é bem bacana os textos dela. E também, né, tem o nosso site www.pontatalks.com.br. Lá você pode ver o link dos agregadores, baixar os episódios. Se você quiser escutar no próprio site, é bem bacana escutar no site. E também tem o garotadaf1.com.br, onde você pode ler os textos da Rafa e tudo mais. E a gente está no YouTube. Tem lá é só procurar Ponta Talks lá no YouTube. Tem os episódios também para você escutar. Eu estou preparando algumas coisas para esse ano que vão só sair no YouTube, então já se inscreve no canal, já deixa o like lá nos vídeos, já comenta neles que estão lá agora, já deixa a sinetinha ativada que vai ter novidade, eu prometo que só vai sair no YouTube, então não se esquece, inscreva-se lá. Tem também o YouTube da Rafa, né, que é a Garota da F1, ela comenta sobre algumas coisas de Fórmula 1 também lá, então segue ela também, inscreve no canal, assina a sinetinha lá para receber os vídeos, é bem bacana. Ela tá voltando aos poucos, mas ela vai voltar, ela já prometeu. E tem também, né, o nosso grupo de padrinhos, né, o nosso PicPay. Baixa o PicPay, procura lá, se cadastra, né, se você não tiver um cadastro, usa meu cupom de padrinho, né, de amigo lá, para você receber uns cashbacks, é bem bacana, tá lá na descrição do episódio. E lá é só procurar por GDF1.talks. Vou repetir, GDF1.talks. Também tá na descrição. E lá tem os planos de apoio, né? Se você puder apoiar a gente financeiramente, é 1, 5 e 10 reais. Qualquer um deles dá direito a vocês entrarem no grupo de padrinhos e até receber os episódios antes, né? Quando eu consigo adiantar as edições, adiantar os episódios, eu coloco lá no grupo para eles primeiro, para depois sair no feed. Então é bem bacana, lá você pode conversar com a gente, conversar com os padrinhos, é bem bacana, um grupo bem legal lá no Telegram. E a gente vai pro episódio, né? E agradecendo, claro, desculpem, antes de ir pro episódio, agradecendo a todo mundo que ouve os episódios, por favor compartilhem, que a gente gosta, né, que compartilhe com outras pessoas para ajudar a comunidade do Ponta Talks a crescer ainda mais pessoas ouvindo, mais pessoas aprendendo. É bem bacana todo mundo aí nessa corrente de divulgar para os amigos, divulgar para a família. Tenho certeza que todo mundo vai achar um episódio lá que curte mais. Tem episódio de cinema como esse, tem episódio de Fórmula 1, tem episódio de Fórmula E.
Tem episódios sobre mecânica lá, os primeiros episódios que eu fiz, sobre dicas de mecânica, né? Quem tem carro aí, ou algum pai, parente aí que tem um carro, ajuda eles lá, manda esses episódios que também estão bem bacana, com várias dicas e tudo mais. E agora sim, vamos pro episódio, que também é bacana, vamos falar sobre os Batmóveis hoje. Após o quadro de recados, a gente vai dar início lá ao episódio, né, falando sobre os Batmóveis. Bom, eles começaram a aparecer, né, lá por volta de 1940, então já tem bastante tempo aí, né, que a gente tá falando de Batmóvel. Então, só que eles só apareceram, né, nos primeiros filmes, né, lá do Batman, da Columbia, lá em 1943. Todo mundo pensa que os primeiros foram aquele do Adam West, né, todo preto já, todo certinho, como se fosse o carro só do Batman. Só que não. Em 1943, o primeiro Batmóvel, ele era um carro convencional, na verdade era um Cadillac Series 75, conversível de 1939. Ele foi projetado pela GM, pelo Harley Earl, e a única diferença entre o Batmóvel e o carro do Bruce Wayne, né? Bruce Wayne, pra quem não sabe, pra quem não assiste a franquia do Batman, é a versão civil do Batman, né? É a pessoa que aparece nas câmeras, sem a máscara e tudo mais. A única diferença era que quando a capota estava levantada, era o carro do Bruce Wayne. Só que quando a capota estava abaixada, era o Batmóvel. Era a única diferença. E aí a gente passa pro segundo Batmóvel, que também é da mesma franquia lá de filmes, da Columbia, mas em 1949, foram os últimos ali, quase já mudando, né, tendo um hiato, né, entre esse e o do Adam West, que era um Ford Mercury conversível de 1949. Era a mesma coisa de diferenciar o carro do Bruce Wayne e do Batman. Era a capota levantada, era do Bruce, a capota baixada era o Batmóvel. E ele foi, só uma curiosidade a respeito desse daqui, a dirigibilidade em curvas desse carro era bem ruim. E aí, durante as filmagens, eles tiveram vários problemas. E esse carro teve sérios danos várias vezes. E ele teve que ser substituído 6 vezes durante as filmagens dos filmes. Então, pra você ver como que, ainda naquela época, eram carros normais. Assim, eles não faziam um Batmóvel específico para o filme. Não, ainda não tinha essa... vamos projetar um carro. Não, ainda não. Claro que nos quadrinhos era diferente, né? Porque os desenhistas usavam toda a imaginação possível. Ainda o Batman não era o super-herói que todo mundo conhecia. Não, era quem lia os quadrinhos, aí começou a aparecer na TV aos poucos. Só que com o nosso terceiro Batmóvel, o negócio virou. Teve um hiato, né? Lá em 1949 saíram os últimos filmes. E em 1966 começou a série, né, de TV e os filmes estrelando o Adam West como Batman. Foi o primeiro, é o estouro, né? Todo mundo conheceu a série, passou no Brasil e até hoje é o Batman, vamos falar assim, que é o Batman bem civil, né? Ele não tem ainda nenhum armadura, ele não usa, sabe, aquela voz diferenciada. Não, era só um cara vestido de roupa cinza e tudo mais. Se vocês pegam as fotos, era bem... Na época, era bacana pra caramba. Agora ficou um pouco... nossa, que negócio esquisito, né? Comparado ao que a gente tem atualmente. Mas pra época era bem legal. E ele realmente foi o primeiro... E naquele filme, naquele seriado, era realmente o primeiro Batmóvel. E tendo as modificações, né? Que faziam daquele um Batmóvel. O Bruce Wayne tinha um carro dele e agora tinha um Batmóvel que saía da fábrica, mesmo já tendo a Batcaverna e já tendo o esconderijo, né, ali. Mas era interessante que esse carro ele foi projetado pelo George Barris e ele era baseado num carro conceito da Ford, o Lincoln Futura de 1955. Esse carro nunca foi para as ruas, né? Ele tinha um motor V8, era um carro todo modificado bonito lá, que tinha sirene, ele era todo na cor preta, com alguns detalhes em vermelho, o logotipo do Batman nas portas e no centro das rodas, tudo vermelho.
Então tinha bate-telefone, tinha foguete, era bem aparatado, né? O carro, lasers e tudo mais. Claro que tudo funcionava no seriado, né? Pra dar aquele efeito dramático no seriado. Mas era o carro que acompanhava o Bruce Wayne aí durante muito tempo. E foi muito conhecido, é um dos Batmóveis mais clássicos que existem. E por muitos é considerado o primeiro Batmóvel. Desconsiderando, claro, os outros, porque era um carro híbrido, né? Metade Bruce Wayne, metade Batmóvel. E aí a gente pula alguns anos aí, porque o Batman e os outros super-heróis durante muito tempo ficaram chatos, porque não tinha muito aquele negócio de novidade, né? Os super-heróis sempre ganhando as lutas e tudo mais, e não tinha aquele negócio. E aí coube a um certo diretorzinho, que já era assim, badalado na época e até hoje que era o Tim Burton. Lá em 1989, com os filmes do Michael Keaton, né? Como o primeiro Batman nos cinemas depois do Adam West. E aí o Batmóvel virou outra coisa. Aí ele realmente saiu de um carro adaptado para um Batmóvel. Um negócio que foi desenhado propriamente para acompanhar o Batman. Ele foi projetado lá pelo Anton Furst. E ele parecia um carro de arrancada. Ele era gigantesco, assim. Ele era bem largo, todo preto, bem bonito. Eu vou colocar alguns links das fotos dos Batmóveis aí para vocês verem. Depois vocês acessam na descrição do episódio, que é bem legal. E esse carro, ele tinha um motor a jato. Olha que coisa, tipo, do outro mundo. O Tim Burton ele mudou muito o tom dos filmes do Batman, né? Porque se você olhar os do Adam West, era aquele negócio mais... como se a pessoa fosse um vigilante mesmo, né? E aí, quando entrou o Tim Burton na jogada, ele fez um negócio, uma Gotham muito sombria, um Batman mais sombrio. Então Michael Keaton foi um precursor. Claro que, se você comparar com os atuais, é muito difícil comparar. Mas na época foi algo totalmente diferente. E aí o Batmóvel também era diferente, completamente diferente. Motor a jato num carro pro Batman combater o crime e tudo mais. E ele tinha incríveis 1000 HP. O negócio era um motor a jato. E a velocidade máxima do carro, claro que não no cinema, e o Michael Keaton não teve que andar com ele a 530 km por hora. Ele andava até 530 km por hora. Você tem ideia, era realmente uma evolução do que já tinha sido carros, né? Eram carros normais, adaptados para o Batman. Chegou o Batmóvel. É o que realmente tinha uma aparência. Tanto é que até os quadrinhos, na época lá de 1990 até 92, eles copiavam o mesmo estilo do Batmóvel do Tim Burton ali, do Michael Keaton. Aí veio um Batmóvel do Val Kilmer, né, que é lá de 1995, os filmes do Val Kilmer, que foi projetado pela Barbara Lynn. Ele tinha ele era mais ou menos no mesmo estilo do Batmóvel do Michael Keaton, ali dos filmes do Tim Burton, só que ele tinha um design que muita gente chamou de feio, só que eu não considero tão feio assim. Ele era bem bonito, ele tinha um estilo todo dele ali. Ele tinha um cockpit dividido, né, ali, porque filmes com o Robin também foi feito. Aí ele tinha um design bem longo, fino, e os paralamas eram separados, assim, se vocês olharem a imagem, ele realmente ele era bem dividido, assim, e ele foi o que incorporou também um logotipo do morcego em cada roda. Ele era bem notável, né, porque ele parecia um design de umas costelas, assim, e tinha, na parte de trás do carro, tinha umas asas que pareciam de morcego, né? Era um design bem de morcego. E esse carro não tinha um motor a jato. Ele tinha um motor bem mais modesto, né? Era um motor V8 de 350 HP da Chevrolet. Então era um Batmóvel bem legal, era bem bonito, por causa que a Barbara Lynn
ela pensou no design para imitar um morcego, né? Tipo, era bem diferente dos outros. E aí a gente vai para 97, logo que acabou o filme do Val Kilmer, veio o do George Clooney, que a gente sabe que não foi um grande Batman e tudo mais, mas também foi projetado pela Barbara Lynn. Ela pegou muito do design que ela já tinha feito, e como tava todo mundo criticando, falando que o Batmóvel era feio e que não sei o que, ela tentou se inspirar um pouco nos Roadsters clássicos, né? Como o Jaguar D-Type. Eu vou colocar também uma foto dos carros e de todo... Vocês sabem como é. Sempre tem uns links na descrição, vai lá. E era um carro super comprido, era longo pra caramba, era um carro que tinha 9 metros de comprimento, pra vocês terem uma ideia. E ele chegava a 220 km por hora, também era o motor V8 da Chevrolet, e ele tinha pneus aro 22, era bem grande os pneus assim, que eram protótipos da Goodyear na época. Eles foram aproveitando, né, o filme e toda... Vamos colocar no carro para fazer uma promoção dos pneus e fazer testes e tudo mais. Aí aproveitaram o carro. Claro que os pneus 22, aro 22, não é... Na verdade, na época não tinha carros que usavam esse tipo de pneu, mas era bem interessante que eles conseguiram incorporar no design do carro. A Barbara Lynn fez um excelente trabalho aí em 95 e 97 e deu uma outra cara pro Batmóvel. E aí a gente vai andar um pouquinho aí no tempo, né? Porque também teve um pequeno hiato, né? Porque o George Clooney, apesar dos filmes dele terem feito um certo sucesso na época, eles foram muito criticados e aí ficou meio manchado, né? Depois vocês pegam, eu posso colocar alguns podcasts a respeito de filmes do Batman e vocês entendem um pouquinho mais o que aconteceu, né? Pra terem um hiato aí de novo nos filmes do Batman. Bom, agora em 2005, né, a gente teve aquela trilogia, né, começou a trilogia do Christopher Nolan, né, que foi com certeza uma das melhores do Batman até aquele momento, né, e até hoje é uma das melhores trilogias, né, a gente tem um ambiente muito bem feito e tudo mais, e o Batmóvel desse filme é um dos mais diferentes até agora, né, que a gente viu, né, passando por carros, aí vieram projetos únicos para os filmes, e nesse daqui, um veículo tanque, né, de guerra, foi projetado, né, pelo Christopher Nolan mesmo, pelo próprio diretor e o Nathan Crowley, e ele é uma combinação de tanque de guerra com Lamborghini. Eu não sei por que eles quiseram fazer essa combinação doida, mas é uma combinação que colocou um Batmóvel bem diferente, inclusive do que tem nos quadrinhos e do que a gente via até aquele momento, né? Nem parece um veículo, um Batmóvel tradicional, né? Ele é todo fortão, ele mede 4,5 metros de comprimento, tem 2,7 metros de largura, ele é um Batmóvel bem largo, ele é bem pesado, né? Ele realmente parece um tanque de guerra, ele pesa mais de 2 toneladas. É um veículo que ele pode saltar, né? Ele podia saltar até 9 metros de altura, né? Então, tipo, de um prédio para o outro que tivesse um degrau, né, de 9 metros, ele conseguia saltar. Ele tinha um motor, né, V8 da Chevrolet de 500 HP. Ele tinha uma excelente performance, até pelo peso dele. Ele conseguia chegar de 0 a 100 em 5,6 segundos, ele era bem rápido. Aqueles pneus gigantescos, né, de carros blindados mesmo, de 44 polegadas. E tem, né, instalado na traseira, né, dava para ver muito bem. Inclusive em alguns dos filmes o Batman utiliza isso para saltar, que é o motor a jato com tanques de propano. Então ele realmente era funcional, não era só uma estética, igual, por exemplo, aconteceu em algum dos filmes anteriores, né? Por exemplo, no filme do Val Kilmer, lá tem o carro com o motor a jato na traseira, mas ele era só enfeite, né? Claro que naquele motor lá dos filmes do Michael Keaton, né? Que aquele realmente tinha um motor a jato, né?
que proporcionava o carro, então naquilo lá não era fake, né? Não era uma coisa que o cinema criou, era realmente motor a jato, mas nesse, que era um tanque de guerra praticamente, ele tinha também um motor que era para dar uma impulsão a mais para saltar ou para fazer as acrobacias do filme. Ele, inclusive no segundo filme, né, ele até se dividiu para virar uma moto e tudo mais. Isso foi truques ali que eles criaram para deixar um veículo mais civil, mas ele realmente batia na parede, atravessava, era coisas que realmente um Batmóvel daquele tamanho teria que ser feito, né? Era bem diferente do que a gente estava acostumado e ele podia fazer qualquer coisa praticamente. E aí, em 2016, né, veio os filmes, né, que não teve um filme solo do Batman, né? Ele teve filme com o Superman, teve filme lá com a Liga da Justiça e o Ben Affleck estava no papel, né? Aquele Batmóvel do Ben Affleck, ele é bem diferente, só que ele não era tão diferente quanto a gente já tinha visto o salto, né? Daquele Batmóvel mais clássico para o Batmóvel do Nolan. E agora o Batmóvel do Ben Affleck era que foi projetado pelo Dennis McCarthy e pelo Patrick Tatopoulos. Desculpa se eu errei o nome, né? É bem difícil de falar. E ele era inspirado no Batman, no Batmóvel do Christopher Nolan. Só que eles diminuíram. Não eles diminuíram o tamanho, porque ele ficou maior, inclusive, só que eles tiraram muito, né, da carcaça, né? Ele não parecia mais um tanque de guerra, né? Ele, apesar de ter 6 metros de comprimento e 3,7 metros de largura, então ele era mais largo e mais comprido, só que ele era mais baixo e mais leve, né? Ele tinha também um motor V8 e ele chegava a uma velocidade máxima de 330 km por hora. Para vocês verem que todos os Batmóveis, né, inclusive até os filmes do Adam West, os Batmóveis sempre tiveram uma boa performance, né? Não eram simplesmente alegorias, né? Não era uma coisa alegórica no filme, era realmente funcional. E o do filme do Ben Affleck também não foi diferente, né? Apesar dele também ser baseado em um tanque de guerra praticamente, ele era diferente por ser menor em proporções, só que ele parecia menor, mas ele realmente era mais comprido e mais largo, só que ele era bem mais leve, ele realmente começava a lembrar alguma coisa com o Batmóvel. Só que aí veio 2022, né? A gente teve o filme agora, né, recém-lançado, do Robert Pattinson, né? É o novo Batman. É o primeiro filme solo desde o Cavaleiro das Trevas Retorna, né? Que era do Christopher Nolan. Então a gente teve um hiato com filmes do Batman sendo solo. E ele apresentou um Batmóvel totalmente diferente, né? Ele relembra, né? Ele volta aos tempos do Adam West com um carro muscle car, né? Um carro bem musculoso assim, só que totalmente. Se vocês verem as fotos ou assistirem o filme, eu recomendo que assistam o filme, porque o filme é excelente mesmo. A gente tem um pouco de preconceito com o ator, mas o ator ele fez. Ele começou aparecendo naqueles filmes lá, né? Esquisitos de vampiro e tudo mais. Desculpa quem gosta do filme aqui. Mas no Batman ele já mostra outro lado dele. E o Batmóvel dele não podia ser diferente, né? Ele é inspirado nos muscle cars antigos. Ele parece mesmo, ele lembra, né, o Charger, né, o Dodge Charger de 1970 ali, um pouquinho do Camaro, Mustang, tudo naquela época. E ele tem um grande motor. Ele tem um motor V10 de 700 cavalos, tem tração nas 4 rodas, ele tem a propulsão de carro elétrico, então ele é um baita carro diferenciado, né? Então ele volta um pouco às origens de usar uma forma mais de carro para o Batmóvel, né? Ele não é aquele negócio totalmente desfigurado entre aspas, né? Mas ele não parece realmente um carro que você nunca vai ver na rua. Ele até lembra, ele até lembra um carro que você pode ver na rua.
E só que totalmente blindado, né? Ele tem todos os trejeitos de um Batmóvel, né? Ele tem até um capô, né? As cenas são até muito bem feitas. O capô ventilado ali, parece umas luzes vermelhas, parece que ele é um carro vivo, né? E para quem assistiu o filme Christine, né? E a gente teve um dos casts falando a respeito desse filme, né? Que é aquele carro, aquele filme de terror com carro, né? Que o William comentou no episódio 4. Volta lá e depois escuta. Ele lembra, parece que ele tá vivo ali. Tipo, parece que o carro tá saindo vivo da cena e vai perseguir todo mundo. Então, ele mudou muito o estilo. De um troncudão, tanque de guerra, para um carro. Só que um carro que realmente ainda transmite medo, né, nas pessoas. Então é aquele negócio, né? O Batmóvel, ele é um aliado muito forte do Batman. Não só a inteligência, o dinheiro que ele tem, o treinamento e tudo mais, e sim também o Batmóvel. Ele é eu acho que a constante nos filmes, desde da época do Adam West até antes. Então, sempre que a gente vai assistir um filme, a gente espera ver o Batman e o Batmóvel, né? Eles são basicamente uma dupla ali inseparável. E aí, comenta nas redes sociais qual que é o seu Batmóvel favorito. Até mesmo, eu não falei dos Batmóveis de quadrinhos, né? Que eu fiquei mais focado nos filmes e nas séries antigas. Mas comenta aqui no YouTube, né? Se você estiver escutando ali pelo YouTube, comenta no meu Twitter lá, no Ponta Talks, qual que é o seu Batmóvel favorito e qual que é o seu filme da série favorito, né? Vamos aproveitar que acabou de lançar na HBO Max o último filme e comenta. Vocês vão ver o que eu tô falando. Esse Batmóvel é totalmente diferente e eu gostei bastante do estilo que eles fizeram pro carro. Agora eu agradeço mesmo a paciência de vocês, o download de vocês. No dia 5 de maio sai o episódio da Rafa, né? Ela teve uns problemas pessoais e ela volta agora no dia 5 com um episódio super bacana que eu já tô editando também. Eu prometo pros padrinhos que vai sair antes e eu vou tentar fazer isso de arrumar, né, a minha agenda para fazer as edições. E vou voltar com o meu microfone original, né? Porque, desculpa aí, quem pulou o quadro de recados não pegou, que eu tô com um microfone diferente. Eu não tô com o microfone que eu normalmente gravo, mas eu tentei tirar na edição para ficar melhor. E aí, sigam a gente nas redes sociais, no Ponta Talks, lá no Twitter, no @garotoDefilm em todas as redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo episódio e tchau! Você escutou Ponta Talks.